estão os que se levantaram para me acusar? Onde estão os que se levantaram para me derrubar? Me julgaram e disseram que eu não iria conseguir. Os que se levantaram já não estão mais aqui. Eu tenho um Deus que é o Deus do impossível, que me deu forças, alegrou meu coração, me levantou e me deu o livramento. Meus inimigos Ele trouxe em minhas mãos. Eu tenho um Deus que estava comigo enquanto eu chorava, e eu nem sabia o quanto Ele me amava. Esse é o meu Deus. Eu tenho um Deus, quando fui crucificado Ele esteve comigo, abriu minha sepultura, me deu seu Espírito, nada vai me parar. Eu tenho um Deus que estava comigo enquanto eu chorava, e eu nem sabia o quanto Ele me amava. Esse é o meu Deus. Eu tenho um Deus, quando fui crucificado Ele esteve comigo, abriu minha sepultura, me deu seu Espírito, nada vai me parar. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Onde estão os que se levantaram para me acusar? Onde estão os que se levantaram para me derrubar? Me julgaram e disseram que eu não iria conseguir. Os que se levantaram já não estão mais aqui. Eu tenho um Deus que é o Deus do impossível, que me deu forças, alegrou meu coração, me levantou e me deu o livramento. Meus inimigos Ele trouxe em minhas mãos. Eu tenho um Deus que estava comigo enquanto eu chorava, e eu nem sabia o quanto Ele me amava. Esse é o meu Deus. Eu tenho um Deus, quando fui crucificado Ele esteve comigo, abriu minha sepultura, me deu seu Espírito, nada vai me parar. Eu tenho um Deus que estava comigo enquanto eu chorava, e eu nem sabia o quanto Ele me amava. Esse é o meu Deus. Eu tenho um Deus, quando fui crucificado Ele esteve comigo, abriu minha sepultura, me deu seu Espírito, nada vai me parar. Eu tenho um Deus que estava comigo enquanto eu chorava, e eu nem sabia o quanto Ele me amava. Esse é o meu Deus. Eu tenho um Deus, quando fui crucificado Ele esteve comigo, abriu minha sepultura, me deu seu Espírito, nada vai me parar. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus.
Esse é o nosso Deus. Nos diz a palavra de Deus, Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o Senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Amém, amados? Os irmãos podem sentar-se. Irmãos, antes de falarmos do 70 vezes 7, o apóstolo Pedro, ainda discípulo, não apóstolo, mas ainda discípulo, disse para Jesus estava ministrando sobre o perdão. Nós estamos neste mês de junho, amados, no mês cujo fruto é o perdão. Um dos frutos mais preciosos, que quando produzidos, mudam a história da nossa vida. Quando somos capazes de produzir perdão, quando somos capazes de gerar perdão, nós mudamos a história das nossas vidas. O discípulo Pedro, ouvindo a ministração do Senhor Jesus, ele chega para Jesus e fala assim: Senhor, até quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão? Até 7? Amados, se nós pensarmos nisso, nós vamos ver que 7 vezes ao dia você perdoar alguém, ou 7 vezes a mulher perdoar o marido, 7 vezes o marido perdoar a mulher, irmão perdoar irmão, já não é fácil. Mas como Jesus não está preocupado em tornar as coisas fáceis, mas está preocupado em nos capacitar para que sejamos capazes de fazer as coisas mais difíceis, para que sejamos produtores, geradores de perdão incondicional, ele disse para Pedro assim: não 7, mas 70 vezes 7. Quanto dá isso, amados? 490. Por matemática aqui ninguém perdeu o ano, né? 490 vezes. Sabe quando você vem aquele irmão até você e você fala assim: 385. Aí ele chega, pede perdão, ele vira as costas e fala 386. Ele vem de novo, você 386, 386. Ele pede perdão, você 387. Dia seguinte está lá de novo. Você já fala, lá vem 388. 389 e assim vai. 390, agora faltam só mais 100 vezes. Amanhã, sabe o que Deus faz? No dia de amanhã ele zera a conta. Começa tudo de novo. Aí antes de falarmos especificamente dessa porção, eu queria que nós pudéssemos entender, quando Jesus traz o exemplo seguinte a essa declaração dele, ele traz o exemplo de 2 devedores. Um devia ao seu senhor, podia ser um banqueiro, podia ser um grande fazendeiro, um
grande contratante de mão de obra. Ele devia, diz a palavra, 10.000 talentos. 10.000 talentos. Quando o senhor, o banqueiro, o chamou para cobrar a dívida, ele começou a suplicar: Senhor, seja generoso para comigo, e eu vou te pagar tudo. Mas o banqueiro mandou que ele, o devedor, a mulher e os filhos fossem vendidos para pagar a dívida. Mas para ver, não sei quantos filhos ele tinha, mas no mínimo 2. Você falou os filhos, no mínimo 2. Vendeu ele, o devedor, a mulher e os filhos, são 4 vidas. Quanto vale uma vida? 4 vidas seriam vendidas para pagar a dívida daquele devedor. Eu fiz uma conta, peguei lá a tabela de moedas citadas na Bíblia. Um talento vale 6.000 denários, ou 6.000 dinheiros. Cada dinheiro, cada denário, equivale ao trabalho de um dia. Um dia. Então, 10.000 denários, 10.000 talentos significam 60.000 denários, que hoje, calculando aí, eu pus R$30 o valor de um dia de trabalho. Se ganhasse R$900 por mês. Como ninguém gosta de ganhar salário mínimo, vamos aumentar um pouquinho, salário mínimo e meio. R$900 por mês dá exatamente R$30 por dia, só para fazer uma conta redonda. Você pega o seu salário e divide por 30. Tem alguns salários aqui que vai dar 150, 200, 300, 500, né? Glória a Deus, né, amados? Estou falando de um dia, estou falando do mês, um dia de trabalho. Mas vamos voltar no trintão ali, volta no trintão. Se volta no trintão, fala assim, 60.000 dias de trabalho. 60.000 dias de trabalho. Amados, tem gente que não vai trabalhar isso a vida toda. 60.000, tem gente que nunca trabalhou. 60.000 dias de trabalho dá exatamente R$1.800.000. R$1.800.000 é dinheiro, hein, amados? É dinheiro. O dízimo disso fazia a obra daqui, de Sorocaba, a reforma, construir as outras igrejas, construir a igreja de Tom, mas isso é uma grande bênção. Já ia ajudar muito. R$1.800.000. Ele era dívida. E aquele senhor, diz a palavra, que movido de íntima compaixão, perdoou a dívida. Aquele homem sai da presença do seu senhor assim, aliviado, não devia mais nada, rasgou a cédula ali, rasgou. Não devia mais nada, rasgou a nota promissória dele. Aí ele sai e encontra um companheiro, colega de trabalho, ganhava o mesmo que ele, companheiro, colega de trabalho, ganhava o mesmo que ele. E esse companheiro dele devia para ele 100 dinheiros, diz a palavra. 100 dinheiros, 100 dias de trabalho. 100 dias de trabalho a R$30 dá R$3.000. Então, ele devia 1.800.000, o outro devia R$3.000. Sabe o que ele fez com aquele outro? Diz a palavra que ele grudou no pescoço, porque sufocava. Ele falou, ou você me paga ou eu te mato. Eu não posso viver sem dinheiro, está me devendo, você me paga. Graças a Deus, amados, hoje não ocorre mais isso. Graças a Deus. Eu sei que, acho que a única vez que ocorreu isso na história foi quando Jesus relata. Que um que devia muito, muito, muito foi perdoado. E o outro que devia pouco não foi perdoado. Por aquele que devia muito. Ele tentou matar o seu devedor. Havia sido perdoado dele R$1.800.000 e ele começou a querer matar aquele que lhe devia R$3.000. Amados, nós sabemos que existem hoje vidas, especialmente no meio do tráfico, vidas que matam por causa de R$50. Pessoa que está devendo 50, 100, 150, 200, 500, 1.000, passou de 1.000, está valendo a vida normalmente. Pessoas que matam para receber o que lhe é devido. Nós sabemos, amados, que o coração do homem, ele não é propenso a exercitar o perdão na mesma equivalência, na mesma correspondência, na mesma proporção de que foi perdoado. E Jesus nos ensina isso, fala. Aquele pequeno devedor, que devia 0,00
nem isso, quase isso. Dá 1,7, 0,0017. Devia, ele foi jogado na prisão. Por um que devia R$1.800.000 e havia sido perdoado. Aí os companheiros, diz assim que os outros conservos, os outros colegas de trabalho foram denunciar ao patrão. Falou, olha, o senhor perdoou a dívida dele de R$1.800.000 e ele quis matar um outro que lhe devia R$3.000. Aí o patrão manda chamar e fala, vem cá. Se você foi perdoado em R$1.800.000, custava perdoar R$3.000? Você não é digno de receber perdão. Você continua devendo e eu vou te lançar na prisão. Vou te lançar na mão dos atormentadores. Atormentadores, trazendo para a nossa realidade hoje, significa quando nós somos incapazes de perdoar, o Senhor não nos perdoa. E se Deus não nos perdoa, nós somos atormentados, nós perdemos a paz, nós perdemos a alegria. O salmista Davi, homem segundo o coração de Deus, ele começa a suplicar o perdão de Deus quando toma consciência da grandeza do seu pecado. Ele começa a suplicar para Deus, dizendo assim, Senhor, não retires de mim o teu espírito. Sustém-me com um espírito voluntário. Gera em mim um espírito reto. Não retires de mim o teu espírito. E torna a dar-me a alegria da tua salvação. Quando não somos perdoados, porque não geramos perdão, porque não perdoamos, a palavra de Deus nos assegura que nós saímos debaixo da cobertura da potente mão de Deus e somos atormentados, ainda que não percebamos imediatamente, mas começamos a nos distanciar da presença daquele que é perdoador. Jesus traz esta parábola dizendo assim, o reino de Deus é assim. Uns perdoam muito, outros são muito perdoados. O apóstolo Paulo, falando aos irmãos de Roma, os romanos, diz assim, aonde superabundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quer dizer, a graça é sempre maior do que a multidão de pecados. Está dizendo assim, não importa a quantidade de pecados, não importa qual seja a conta deles, o Senhor é misericordioso, Ele é perdoador. Ali havia uma dívida abundante, o perdão foi superabundante. No outro caso, havia uma dívida pequena, mas a incapacidade de perdoar foi menor ainda. Jesus fala para mim e para você, continua sendo assim, nós queremos ser perdoados, mas não queremos perdoar. Nós queremos que os irmãos compreendam a razão das feridas que causamos, mas não queremos compreender a razão das feridas que nos são causadas. Por isso muitas vezes somos atormentados, por isso muitas vezes não encontramos paz. Não temos paz porque quando você olha para uma pessoa que você ainda não perdoou, você não permanece o mesmo. Quando você está devendo para alguém, e você vai, quem já deveu em banco, quando chega na frente do gerente, para falar da dívida, fica desse tamanho assim, não fica, mano? Fica desse tamanho, né? Ou fica desse tamanho assim? Pequenininho, né? Dá a impressão que o gerente é um gigante. Dá a impressão que o gerente é o todo-poderoso. Aí o devedor chega ali e não sabe o que falar. Ele fica pequeno demais, porque o gerente se agiganta. Porque ele tem o poder. Quando você está errado e vai na frente do juiz, a palavra de Deus diz assim, você só teme o juiz, você só teme os magistrados quando deve, quando não deve, não teme. Ainda que você possa ser condenado, mesmo sem dever, quando você não deve, você vai à frente do juiz de cabeça erguida. Quando você deve, você fica torcendo para ele amenizar a pena. Você sabe que é devedor. Então, quando você chega na presença de um devedor, quando a pessoa está assim com a vida já complicada e deve para a agiota,
Mas dever para agiota é complicado. Complicado. Porque o agiota não mede as consequências para cobrar a dívida dele. Não mede. O banco, ele tem as suas normas, os seus parâmetros. O gerente, ele pode até asfixiar. Tem gerente que liga na casa do devedor na hora do almoço. Ou põe alguém da cobrança para ligar. Quero falar com o José. Está almoçando. Não tem problema, deixa ele almoçar tranquilo. Só avisa ele que é o gerente que ligou. Vai almoçar tranquilo, que jeito, né, mano? Liga na hora do almoço, outro liga na hora do jantar. Ó, fiquei aqui no banco só para te ligar, avisar que amanhã você tem que me pagar. Nós tínhamos uma estratégia, trabalhava em Mato Grosso do Sul, nós tínhamos uma estratégia, o funcionário mais chato que nós tínhamos ali no banco, nós colocamos ele como cobrador. Ele era cri-cri. Ele ligava na hora do almoço. Ele ligava para os filhos, falava assim, seu pai está aí? Ele sabia que não estava. Seu pai está aí? Não está? Não, então fala a ele que o Félix ligou. Pronto. Dia seguinte, o primeiro cara que chegava na igreja era o pai daquela criança lá. Que a criança contente, ela fala, acho que é amigo do meu pai. Pai, o Félix te ligou. Eu falei, não acredito. Não acredito. Aí ela no banco falou assim, pô, mas você vai ligar para minha filha, para meu filho? Eu falei, mas você não atende a ligação. Naquele tempo não tinha celular, era mais fácil se esconder. Era mais fácil. Quando não tinha celular, era mais fácil se esconder. É difícil achar. Se achava na casa ou no trabalho. Ninguém achava no carro, na estrada, né, nos restaurantes. Não achava. Era muito, amados, a vida era muito mais tranquila. Pelo menos para quem devia, era um sossego. Você podia atender 2 ou 3 ligações, no máximo, de cobrança de dívida. Então, o Félix, ele tem uma estratégia, mas ele ia na garganta, assim, no telefonema. Ele era sutil. Ele era sutil. Nós recuperamos 90% da inadimplência quando colocamos o Félix. Ele ficou 1 ano e meio cobrando. Depois foi promovido, né? Porque recebeu quase tudo. Mas ele tinha uma estratégia e a pessoa se constrangia. Quando ele ia no lugar, por exemplo, tem lugar que quando ele ia numa lanchonete, por exemplo, o pessoal olhava e via que ele ia chegando, todo mundo já começava a sair assim, porque ele não cobrava, não. Falava assim, e aí, está lembrado de mim? Tudo bem? Tem cobrador que tem categoria, né, amados? Tem categoria. Então, nós muitas vezes nos constrangemos ao estarmos diante dos nossos credores. E queremos constranger os nossos devedores. Queremos constranger. E às vezes massacramos, pisamos, como fez aquele servo lá. Você me deve 3 mil reais, você me paga, eu te mato. Eu te mato. Você, bobo eu não sou. Você está pensando aqui comigo, só você fez com todo mundo? Nós tínhamos uma estratégia muitas vezes, quando nós queríamos nos livrar assim, de constrangimento. Você quer se livrar de uma pessoa que pega emprestado e não paga? Não empreste, dê. Não empreste. Você sabe que ela vai tomar emprestado e não paga? Não empreste. E dê logo no começo. Se ela te pedir 50 reais emprestado, entregue os 50 reais. A hora que ele vai te pagar, dali 1 semana, 10 dias, fala assim, não, você não me deve nada. Eu não empresto dinheiro para ninguém. Não, mas você me emprestou 50. Não, não emprestei. Se você pegou 50 mil, eu te dei. E se eu te dei, você não me deve. Você vai perder só 50 reais. Porque ele vai te pagar os 50, pedir 100, vai pagar os 100, pedir 150. Quando for 1.000, 1.500, 2.000, ele não te paga mais. Então você pega, dê. A Bíblia fala que nós não podemos nos desviar, quando temos, daquele que nos pede emprestado. Porque se você tem, um irmão pede emprestado, a Bíblia fala disso. É lógico que está prevendo que o irmão pague. Então nós temos, amados, algumas estratégias que Deus nos concede para aplicarmos a palavra de Deus em nossas vidas. No caso do perdão, eu não sei quantos já viveram a experiência de ser perdoados. Eu já disse, relatei, eu vivi uma experiência inigualável, única, de ser perdoado de adultério. Então isso não é pouco, amados, isso não é pouco. E eu sei, amados, qual é a dimensão do estrago feito por adultério. Mas, primeiro, o Senhor me perdoou, depois a minha esposa me perdoou. Agora, para ela me ter perdoado, ela não pode mais lançar na minha face que eu fui um adúltero. Porque se ela lançar na minha face isso, ela estará dizendo assim, na verdade eu não te perdoei, eu
fui complacente, eu deixei de lado, deixei no cantinho da parede, debaixo do tapete ali. A hora que a coisa fica preta, eu puxo de lá, ergo o tapete. Conosco ocorre isso. Normalmente nós usamos dessa estratégia dizendo que perdoamos, mas na verdade não perdoamos. Ou você que já liberou um perdão, chega a pessoa que você perdoou, que te aborreceu, a pessoa te aborreceu. E você vem entrar na igreja e fala assim, não acredito, de novo aqui. Outra vez aqui. Justo nessa igreja, tantas igrejas tem no mundo. Só nessa avenida aqui tem 8 igrejas. Se ela for mais 100 metros, ela encontra uma igreja ali. Se ela baixar mais 50, encontra uma. Se ela descer mais 150, encontra 2. E vem justo aqui, hoje ainda, que eu decidi vir para a igreja. É muito aborrecimento. Aí você fala assim, só falta sentar perto de mim e falar, paz do Senhor, amado. Paz do Senhor, querida. Jesus fala assim, ó. Se você não é capaz de perdoar, não é digno de receber perdão. Não é digno. É por isso que ele fala para Pedro assim, Pedro, você não precisa perdoar 7. Você precisa perdoar 70 vezes 7. 70 vezes 7. E nesse aspecto, amados, a palavra de Deus nos fala que nós temos que ter um coração perdoador. Coração perdoador é exatamente a preparação do nosso coração. Se nós temos que perdoar 70 vezes 7, significa que nós temos que perdoar sempre, sempre. E vou dizer mais, sem fazer conta, sem registrar. Porque muitas vezes ocorre para você assim, eu já perdoei 2 vezes, hein? Não me faça outra, não torne noutra. Já perdoei 2 vezes. Já perdoei 2, ó, não me, ó, uma vez tudo bem, 2 ainda vai mais 3. Quantas vezes nós dizemos assim, 3 não tem perdão, não tem perdão. 3 não tem perdão. Uma vez tudo bem, vai dizer que sou bobo. 2 vezes eu já sou amoroso. Agora 3 vezes eu não aceito, não perdoo e não quero saber. E sabe onde mais ocorre isso, amados? Nos nossos casamentos. Nos casamentos ocorre, amados, assim, uma incidência muito grande de falhas, porque se vive na privacidade, se conhece a privacidade, se conhece as deformidades de caráter. Você pode conseguir enganar uma pessoa por muito tempo, algumas pessoas por algum tempo, mas você jamais vai conseguir enganar todo mundo todo o tempo. Então muitas vezes nós não compreendemos essa equação do perdão e não exercitamos aquilo que Deus diz que precisamos exercitar, que é o perdão incondicional. Perdão incondicional, presta atenção, meu amado e minha amada, é aquele que não fica registrando quantas vezes se perdoou. Se você estiver fazendo um registro para ver se vai chegar aos 490 atos de perdão, você precisa começar a registrar quantos pecados você já cometeu e quantas vezes o Senhor já te perdoou. Quantos aqui pecaram mais perante Deus? Não precisa expor a vida para o irmão, não. Só perante Deus. Quantos aqui durante a vida toda, tirando os bebês, quantos as crianças muito novas, quantos aqui durante a vida toda acho que já pecou mais de 490 vezes? Levante a mão. Eu já pequei mais de 490 vezes. Mas 492 eu acho. Se você acha que foi 489, não levante a mão. O Senhor perdoou você. Amém. Você precisa perdoar seu irmão. Tem gente que levantou as 2 mãos. Levantando o pé assim para 490 cada mão, 490 cada perna, cada dedo. Hoje de manhã, o irmão disse assim, quantas vezes nós pecamos e quantas vezes o Senhor nos perdoou. E eu quero dizer para você agora, queria que você pudesse meditar nessa palavra. Amados, quem perdoou a mim e a você, não foi o Senhor. Há no Deus Trino, que é o Senhor é o Deus Trino, Deus Todo-Poderoso é o Senhor. Há na personalidade do Deus Trino 3 dimensões benditas.
que formam a triunidade ou a trindade. Deus, olha comigo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Quando o Senhor Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, Ele já nos ensina, e nós não oramos ao Deus Todo-Poderoso. Nós oramos ao Pai. Pai Nosso que estás no céu. Então, o Deus Pai. O Filho está nos ensinando, e o Filho veio, o Senhor Jesus veio para nos revelar o Pai. A humanidade não conhecia Deus como Pai, conhecia Deus como Senhor. Senhor, Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, dizia o Senhor. Deus começa a ser chamado de Pai quando Ele passa a ter um filho. Quando o filho o revela. Tanto que um dia Filipe, um dos discípulos, disse para Jesus assim: Jesus, mostra-nos o Pai. Ele fala: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Eu vim revelar o Pai. E é esse Pai celestial, que é essa divindade tremenda, poderosa, que é a fonte do perdão. O Senhor estabelece a lei, e a palavra de Deus diz em Deuteronômio 28, diz assim: se atentamente obedeceres à voz do Senhor teu Deus, e cuidares em cumprir todos os mandamentos que eu hoje te ordeno, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Então, para que nós possamos desfrutar das bênçãos de Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Senhor nosso Deus, nós precisamos obedecer. Obedecer significa cumprir a palavra. A palavra de Deus nos diz assim: olha, se você obedecer o Pai, você será abençoado. Hoje pela manhã, Deus deu essa revelação, amados. Há na personalidade do Deus Todo-Poderoso um coração de Pai, um coração perdoador, um coração disposto a perdoar, coração pronto a perdoar, coração que não hesita em perdoar. Se nós não cumprirmos a lei, a palavra de Deus, o Senhor da palavra, o Deus da palavra, não pode nos abençoar, porque nós estamos em desobediência à palavra. Mas se nós obedecermos o Pai, ou pedirmos perdão ao Pai, Ele nos perdoa. Quando pecamos, quando erramos. Evidentemente, amados, nós só vamos receber as bênçãos prometidas, só vamos receber as promessas, quando caminharmos em constante obediência. Mas como filhos de Deus Pai, nós sempre temos acesso à casa do Pai, não importa quantos pecados tenhamos cometido. Os irmãos compreendem isso? Não importam quantos pecados nós tenhamos cometido, cada vez que nos arrependermos, as portas da casa do Pai estarão abertas para nós, amados. Para que nós desfrutemos dessa comunhão bendita. Mas evidentemente, o coração do Pai, Ele não vai suplantar a razão do Senhor, a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor não muda. E Deus zela e vela pela sua palavra. Ainda que o Pai ame, ainda que haja esse amor no coração de Deus, nós não receberemos as promessas, as bênçãos, elas não nos alcançarão se estivermos caminhando em desobediência. E ao nos arrependemos hoje, tornamos a pecar amanhã, pedimos perdão hoje, tornamos a pecar amanhã. Diz a palavra de Deus que Deus não se deixa escarnecer, tudo aquilo que nós semearmos, nós colheremos. Sabe por que quando nós pedimos perdão, o Pai perdoa? Porque nós fomos feitos filhos de Deus pela obra de Jesus Cristo.
ainda que a palavra de Deus possa nos condenar, se nós pedirmos perdão ao Pai, Ele nos perdoa. Porque há no coração de Deus Pai uma fonte inesgotável de perdão, e não apenas de perdão, mas uma fonte da qual jorra muito mais do que o perdão. Uma fonte da qual jorra uma bênção bendita, tremenda, inigualável, chamada misericórdia. Às vezes pela palavra, pela transgressão, nós teríamos mortos. E era assim no tempo da lei. Quando a palavra, a lei de Moisés, quando a lei que Deus deu para Moisés, para o povo cumprir, quando o povo desobedecia a lei, algumas das penas da lei eram a morte. Adultério, se eu vivesse no tempo da lei, eu teria sido morto pelo adultério que cometi. Quando se comete o adultério, se morre espiritualmente. Por isso, a pessoa que sofreu o adultério está liberada para se casar, porque se tornou viúva. Mas quando o adúltero se arrepende, muda de vida, muda de caminho, começa a andar em santidade, ele que espiritualmente estava morto, ressuscita, e se ressuscita, aí passa para a esposa o dever de perdoar. E Deus dá graça à esposa para perdoar, para que ela possa exercitar as características do coração de um pai perdoador. Porque foi gerado no coração dessa esposa ou desse esposo que sofreu adultério uma porção bendita da graça de Deus que capacita a perdoar. E muitas vezes o que fazemos não teria perdão. Seríamos julgados e condenados, não fosse esse atributo divino chamado misericórdia. Acompanha comigo na palavra de Deus, no livro de Tiago. Capítulo 2, Tiago capítulo 2, versículo 8 em diante. Tiago 2, versículo 8 diz assim a palavra de Deus: Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, 2 pontos, amarás a teu próximo com a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometes adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Para só um minutinho aqui. A palavra de Deus, a lei, e se existe lei, existe um juiz para julgar. Um juiz para julgar. Então, se você não cumpriu a lei, você vai receber as penas da lei, pelo descumprimento da lei. E diz assim, aquele que deixar de cumprir um único ponto da lei é culpado de todos. Significa que está fora da graça, caiu em desgraça. Mas o Senhor Jesus vem e nos traz o advento da graça. Porque Ele conhecia o coração do Pai. Ele convivia, tinha intimidade com o Pai. E sabia que o amor do Pai era tão grande, que o Pai amou o mundo de tal maneira que entregou o seu próprio Filho para morrer por mim e por você. Aquele que entregou o seu Filho por nós pecadores, será capaz de deixar de nos perdoar? Faltará capacidade para Deus Pai nos perdoar? E ainda que tenhamos cometido um pecado tão grave, entristecendo o coração de Deus, aí vem esse atributo divino do qual fala aqui, eu queria que você prestasse atenção. Diz assim, versículo 13, Tiago 2,13. Leia comigo. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa do juízo, ou sobre o juízo. Presta atenção. Se você não perdoar, não é digno de receber perdão.
E Jesus fala na oração do Pai Nosso: Pai, perdoa as nossas ofensas, nossos pecados, assim como perdoamos os nossos ofensores, devedores, aqueles que pecaram contra nós, que nos aborreceram. Então diz assim: olha, nós só continuamos vivos porque antes do juiz atuar, atua o Deus Pai Celestial. A misericórdia de Deus que triunfa sobre o juízo, ela nos livra da condenação e da morte. Deus não mede tamanho de pecado. Deus olha com misericórdia e com amor para a vida do pecador, para a minha vida e para a sua vida. Por isso nós recebemos misericórdia, porque Deus não está preparado apenas a perdoar, Deus está preparado a ser misericordioso. E sabe o que diz a palavra lá em Lucas, Evangelho de Lucas? Acompanhe comigo, meu amado e minha amada. Lucas fala sobre a misericórdia. Lucas capítulo 6. É o relato do Sermão do Monte. E o Senhor Jesus nos traz uma palavra, nos ensinando a caminhar dessa forma. Lucas capítulo 6, ele começa a falar, antes do versículo 17, o Sermão da Montanha. Lá no versículo 27, ele diz assim: Mas a vós que ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe o tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornar a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Leia comigo agora o 36, 37. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Deus não está pedindo para que nós exercitemos apenas o perdão. Deus quer que exercitemos a misericórdia. Deus quer que nós subamos um degrau na escala do perdão. Deus quer que nós paremos de fazer conta de quantas vezes perdoamos. Deus quer que nós comecemos a caminhar com os nossos maridos, com as nossas esposas, com os nossos irmãos. Deus quer que nós comecemos a caminhar com os nossos pais, nossos filhos, dispostos a perdoar, predispostos a perdoar, para que você possa receber qualquer tipo de ofensa, qualquer tipo de aborrecimento, com um coração perdoador, para que não lhe cause mais feridas, para que você possa alcançar as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Eu sei que não é fácil, a palavra de Deus diz que não é fácil. As coisas que são fáceis todos fazem, mas as coisas mais difíceis o Pai capacita os filhos a fazer. E você é filho do Pai Celestial. Vou repetir, talvez você ache pouco. Você hoje é filho de Deus Pai Celestial. É uma porção inigualável. Por isso os casamentos perduram. Por isso os irmãos se relacionam. Por isso, diz a palavra que Deus um dia haveria de converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Por isso nós conseguimos caminhar com tantas diferenças que temos, somos tão diferentes uns dos outros, mas há sobre as nossas vidas o mesmo amor incondicional pela presença do Espírito Santo de Deus em nós. E eu quero dizer para você, creia nisso, há recompensa quando você exercita o perdão. Diz a palavra de Deus
que Jó, depois de passar por todas as provas, ter sido aborrecido pelos seus amigos molestos, que o incomodavam, que o acusavam, quando ele tem a revelação do Deus que ele amava, que ele temia, que ele obedecia, mas que ainda não conhecia, conhecia só de ouvir falar. Depois que ele começa a dizer para Deus: Senhor, eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Deus disse para eles assim, para os amigos de Jó, falou: olha, eu só vou perdoar vocês se Jó fizer sacrifício por vocês. Porque antes, amados, hoje nós oramos e pedimos perdão. Antes os sacerdotes, os servos, separados por Deus, é que faziam holocaustos e sacrifícios para que Deus perdoasse o povo. Deus disse para eles assim, para os 3 amigos, falou: olha, só vou perdoar vocês se Jó os perdoar e fizer sacrifício por vocês. Aí diz a palavra que Jó vai, se prostra diante do Senhor, faz os sacrifícios pelos amigos molestos. E diz assim: e Deus mudou o cativeiro de Jó, quando Jó orava pelos seus amigos, e restituiu a Jó em dobro de tudo quanto lhe tinha sido tirado. Você tem restituição para a sua vida? Talvez esteja faltando apenas exercitar o perdão por aqueles que te causaram prejuízo, por aqueles que te aborreceram, por aqueles que te entristeceram, por aqueles que te acusaram quando você era inocente, por aqueles que te injuriaram, por aqueles que tentaram impedir a tua vitória. Eu quero dizer, não se preocupe com eles, libera-os, deixa que Deus cuide deles. Obedeça você, exercite o perdão, e se não tiver perdão, exercite a misericórdia, porque Deus restituirá em porção dobrada, em nome de Jesus, para a sua vida, porque essa é a palavra de Deus. José, já governador do Egito, perdoou todos os seus irmãos, todo o mal que lhe fizeram. Ele disse: vocês, está em Gênesis 50, 20, vocês na verdade intentaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Quer dizer para você, meu amado, se você perdoar, se você obedecer a palavra, se você tocar o coração do Pai, se você exercitar nas cordas do seu coração, compreendendo as misérias dos corações humanos, as cordas misericordiosas do coração de Deus se moverão em teu favor, e tu serás abençoado, e Deus vai prosperar o teu caminho, não haverá barreiras para a tua vitória, porque assim nos assegura a palavra de Deus. José olha para os irmãos que o traíram, o venderam como escravo, diz assim: tudo que vocês tentaram de mal, Deus transformou em bem. Será assim na sua vida, em nome de Jesus. Você crê nessa porção? O Senhor Jesus, no dia de sua morte, levando sobre si os nossos pecados, nossas transgressões, sendo ali amaldiçoado, ele não podia mais chamar Deus de Pai, porque ele, como pecador, precisava pedir perdão a Deus, mas ele tinha que morrer pelos nossos pecados. Ele tinha que levar sobre si os nossos pecados, nossas iniquidades, transgressões. Já foi dito hoje isso aqui. Ele tinha que levar as nossas doenças e enfermidades. E ele sabia, amados, que o amor do Pai pela vida dele era muito grande. Mas ele ali, antes de pedir ao Pai, ele tinha que dizer para Deus que ele estava se sentindo abandonado. E disse assim: meu Deus, por que me desamparaste? Como transgressor, ele estava desamparado da cobertura de Deus, porque ele tinha que morrer e tinha que ser sepultado, e ir para o inferno. Não podia ali haver a misericórdia sobre a vida dele, porque ele tinha que resgatar as vidas que estavam no inferno, onde ele foi pregar a palavra. Então ele diz: meu Deus, por que me desamparaste? Porque ali estávamos eu e você crucificados naquela cruz, com as nossas transgressões, nossos pecados. Mas depois ali, já como intercessor, já como substituto da minha morte, da sua morte, ele clama ao Pai, que tinha um coração perdoador, diz assim, como quem diz assim: eu sei para onde vou, mas sei que vou voltar.
Esses que estão ficando aqui, a humanidade, se eles não alcançarem perdão, eles vão, mas não voltam mais. Então ele lembra-se do coração perdoador do pai, diz assim para o pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Por isso eu e você alcançamos perdão, porque o Filho moveu o coração do Pai em nosso favor. Que debaixo dessa porção bendita nós possamos nos empenhar, nos dispormos em obedecer, em cumprir a palavra, em exercitar o perdão, para que possamos colher do Senhor as porções benditas que Ele tem para nós, porque temos sido perdoados pelo Pai. O Pai que nos ama e nos perdoa, o Filho que intercede por nós, e o Espírito que nos capacita a receber essas porções, estão sempre prontos para realizar o melhor em nossas vidas, porque para isso o Senhor Jesus veio, morreu e ressuscitou, para nos abrir as portas que nos fazem sentar à mesa do Senhor e desfrutar das bênçãos dele, porque o coração do Pai é perdoador. Amém, amados?